Eu quero falar sobre Benny Hinn. Benny Hinn é um dos maiores televangelistas, provavelmente. Agora, ele é um curandeiro. Ele identificou uma necessidade, a necessidade do homem de cura. E ele procura, então, suprir a essa necessidade. Sua filosofia é, segundo ele, citação, não me digam que vocês têm Jesus. Vocês são tudo o que ele era e tudo o que ele é e sempre será. Não digam eu tenho, digam eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a mesma coisa que Robert Schuller disse. Em outras palavras, este homem está dizendo que ele é Deus. E ele está vestido de branco. E ele vai apresentar esse tipo de evangelho. Será que ele está dizendo que nós somos pequenos deuses? Bem, isso aqui é muito curto, mas ele está dizendo, sim, nós somos pequenos deuses. Agora, a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que amaldiçoam você. No início deste vídeo, você vai ouvir Kenneth Copeland dizendo que aqueles que vão contra o seu ministério, que eles morram e que muitos deles tenham câncer. E então você vai assistir a Benny Hinn reagir àquelas pessoas que se opõem ao seu ministério. Sim, Senhor, eu farei. Eu colocarei uma maldição em todo homem, em toda mulher que se atravessar contra o teu ungido. And every woman that will stretch his hand against this anointing, I curse that man. Eu amaldiçoo aquele homem que ousa falar uma palavra contra este ministério. A Bíblia fala que você pode revelar o erro, mas você não tem que amaldiçoar a pessoa. Eu não faria isso. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, todos eles alegam ter falado com Jesus aqui na Terra. It was as though someone plugged me into electricity. Foi como se alguém me ligasse à eletricidade. O meu corpo inteiro ficou formigando com esta sensação de poder, esta sensação repentina. E então, a poucos metros de mim, eu vi o Senhor. Ele tinha 1,80 m, talvez 1,82 m ou 3 m, cabelo longo, castanho, olhos azuis claros. Seus olhos, eu nunca vou me esquecer dos seus olhos. Eles olharam bem para mim. De manhã eu acordei e eu disse para minha mãe, eu falei, mamãe, na noite passada eu via Jesus. A minha mãe olhou para mim e ela disse, bem, então você deve ser um santo. Tá bom, ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele como apareceu a outros. Agora, você pode ver a Jesus numa visão. Você pode ter uma visão, ser levado a Jesus e vê-lo. Mas Jesus descer a essa terra e aparecer para você, isso não é bíblico. Isso é espiritismo, sabem por quê? Porque a Bíblia diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos levarei para que estejais onde eu estou. Enquanto isso, eu vou enviar o quê? O Consolador. E ele será convosco até que Jesus volte. E ele vai estar com vocês até que Jesus volte. Então, se alguém diz que ele viu a Jesus aqui na terra, ou onde quer que seja, isso é espiritismo. Jesus falou, não creiam quando eles disserem, ele está aqui, ou ele está ali, ou ele está dentro de casa. Isso não é verdade. É por isso que é espiritismo. Dê uma olhada em Bonnke e Benny Hinn. Na liderança do movimento carismático, pelo menos em número de pessoas no auditório, há dois homens muito diferentes. Reinhard Bonnke, um alemão, e Benny Hinn, um palestino de nascimento. Eles lideram um negócio muito competitivo da televisão americana, o evangelismo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê.
Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas, todas. Todas as coisas. Toda necessidade, toda oração, todas as coisas são possíveis. All things are possible. All you have to do. Tudo que você tem que fazer é acreditar. Toque aquele lindo violino como uma dádiva do Senhor. Maurice, obrigado. Substância. O que aconteceu com o homem? Há 10 anos, pastor, ele teve um acidente com uma tora. Mas o poder de Deus desceu sobre ele hoje à noite. James McRae. Infelizmente, a condição de James deteriorou desde então. O movimento agora é muito doloroso. Ele não pode mais se vestir, mas James permanece convencido de que um milagre aconteceu. E ele tem recusado os medicamentos oferecidos pelos médicos e a operação que os médicos agora acham que é imperativa. Vocês estão vendo? O que será que ele está fazendo aqui? Vocês perceberam essas pobres pessoas sentadas ali? São pessoas doentes. E elas recebem esse ministério, essas gotinhas. E qual é a esperança que elas têm? A esperança de serem curadas. Ele está procurando resolver uma necessidade. Ele identificou a necessidade de saúde e de cura. E ele enganou essas pessoas, dizendo que ele ia suprir a essa necessidade. As pessoas creem no engano e Deus não está nisso. Porque aqui há outro espírito, como vocês verão em um momento. Este aqui era Mesmer. Ele hipnotizou esta mulher. Este aqui é Benny Hinn. Enquanto ele hipnotiza uma mulher. E na entrevista perguntaram a ele se o que ele fazia era hipnose. E então disseram para ele, o que você está fazendo é hipnose. E os melhores hipnotizadores dizem que é um tipo muito eficiente de hipnose. Agora, notem o que ele faz quando as pessoas são mortas no espírito. A unção, o carisma pessoal e técnicas bem treinadas de manipulação da multidão. A tudo isso, Benny Hinn acrescenta um ingrediente. De fato, é um velho truque da hipnose. Tem estado por aí faz centenas de anos. Coloquem fogo no coral. Percebam esta mulher aqui. Primeiro ela olha para trás para saber onde ela vai cair. Abram mão de toda resistência. Então, primeiramente, ocorre a clássica indução hipnótica. Não mais proteja suas emoções. Torne-se completamente aberto. Porque a unção exige que toda parte de seu corpo seja aberta. Nesses momentos, você precisa se tornar extremamente frágil, extremamente sensível. Nós mostramos esta filmagem para um grande hipnotizador famoso e ele disse, eu cito, nós fazemos isso todos os dias e o Sr. Hinn é um verdadeiro profissional. Bem, eu reagiria a isso dizendo que essas manifestações de fato acontecem. Ao mesmo tempo, o real, o divino, tudo está aí. Vejam que ele não negou. Agora vamos dar um passo adiante e vamos ouvir a isto aqui. Ele
está dizendo: venham todos, eu quero ouvir vocês louvando o nome de Satanás. Vamos tentar outra coisa. Esta é a transmissão da voz de vitória do crente. Hoje, Gloria Copeland, a minha esposa, vai concluir a sua série sobre o espírito da fé. Agora, lembre-se dos sinais que eles fazem e de como eles dizem essas coisas? Vamos ouvir a entrevista com Larry King. Nós estamos de volta com Larry King ao vivo, direto de Monte Carmelo, na Pensilvânia, com o pastor Benny Hinn. Alô? Sim, boa noite. Eu acredito que haja falsos profetas no mundo hoje. E nós temos visto alguns televangelistas que apostataram. Eu fico imaginando o que de fato separa o Sr. Hinn dos outros televangelistas que estão por aí. É bem simples. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. É só prestar atenção nos frutos das pessoas. Vocês estão vendo? Nas próprias palavras dele. Observar os frutos das pessoas. Então, quais são os frutos dele? Vamos perguntar para ele. Este é o vídeo de uma festa que aconteceu na casa dele. Agora ele está dando heroína a este obreiro. Este homem morre naquela mesma noite de uma overdose de heroína. Aí está ele. So, now you tell them what they're going to sing next. Hello? It's quite simple. É bem simples. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. É só observar os frutos da pessoa. Se eles demonstram ter uma vida pura, um caráter cristão, se eles mostram o verdadeiro cristianismo, então eles são reais. É interessante. Nada aconteceu com ele depois disso. Será que essas pessoas estão além da lei? Elas podem ser vistas dando drogas, podem causar overdose e a morte das pessoas e nada acontece? O que mais ele faz? E um homem foi ressuscitado dos mortos na plataforma. Isso é um fato. Eu estava em Gana recentemente pregando uma noite. Eles trouxeram um homem e esse homem foi colocado na plataforma e ele estava morto. O homem estava morto. Foi uma coisa assustadora. Agora, eu vi quando eles pegaram o corpo dele e eles passaram o corpo dele de mão em mão e o colocaram no palco. E por trás de mim, esse homem se levantou e começou a andar. Então você realmente acredita que alguém foi ressuscitado dos mortos no seu programa? Bem, eu não vi, mas nesse caso as pessoas me falaram. Vejam que então, numa história, ele diz: eu vi, eu testemunhei. E quando eles o confrontam, ele diz: desculpe, eu não vi, eu apenas ouvi falar. E as curas? Eu vou corrigi-lo pela última vez. Eu não digo ao indivíduo: você está curado. São eles que me dizem quando eles foram curados. Você está curado pelo poder de Deus. Então ele está mentindo. Esta aqui é a esposa dele. Se o seu motor não está funcionando bem, sabe do que você precisa? Você precisa de um supositório de Espírito Santo bem no seu traseiro. Vocês ouviram o que ela disse? Ela disse que você precisa de um supositório do Espírito Santo bem no seu traseiro. Será que isso é reverência para Deus? Então esses pregadores estão dizendo: eu sou Deus. Esses pregadores usam hipnose nas pessoas. Esses pregadores fazem todas as coisas que nós imaginamos que os outros fariam para enganar as pessoas. Eu acho que eles são... O que eles são? Lobos em pele de ovelhas. Eu acho que esses grandes pregadores, muitos deles, não todos eles, entre eles há provavelmente muitas pessoas sinceras, mas muitos deles são espiões, agentes treinados, que têm cargos altos na maçonaria, treinados pelos jesuítas para enganar os protestantes, para que eles aceitem uma mentira e comecem a adotar uma religião com base nas necessidades humanas, em vez da verdadeira religião de Jesus Cristo. Este é um ataque não contra você, nem contra mim. Este é um ataque contra Jesus Cristo.
Eles o estão desviando. Eles o estão colocando onde eles o querem, no pó. E eu acho que é hora de nos levantarmos por Jesus Cristo e por essas pobres almas que foram enganadas. É hora de as pessoas perceberem que a sua única esperança é Jesus Cristo e ninguém mais. Só Jesus pode salvar você. Mas você precisa admitir que você precisa dele. E ele é que vai satisfazer as suas necessidades, sem segundas intenções. Agora, se você o quer simplesmente porque você precisa que a sua necessidade seja satisfeita, que tipo de relacionamento é esse? Como você gostaria de ter um relacionamento com alguém que viesse a você somente quando precisasse de alguma coisa? Você gostaria disso? Você gostaria de ter um relacionamento com uma pessoa que está numa viagem egoísta, simplesmente porque ele é capaz de satisfazer uma de suas necessidades? Algumas pessoas são boas em satisfazer as necessidades. Elas saem por aí e encontram tudo quanto é tipo de pessoas fracas no mundo, e elas satisfazem as suas necessidades. E isso lhes dá uma certa excitação. Não há nada errado em ajudar os pobres, nada errado com isso, mas se com isso você atrai a atenção da pessoa para você e você se torna o grande herói, em vez de ajudar a pessoa humildemente, então nós temos um problema. Os olhos deveriam ser atraídos para Jesus. Se você tem dificuldades com isso, então ajude as pessoas em segredo. Não busque ser louvado pelos homens. Saia por aí e coloque dinheiro na caixa de correio de uma pessoa que é pobre e não fale isso para ninguém. Não bata na porta e diga, eu acabei de satisfazer as suas necessidades. Porque senão as pessoas vão ficar idolatrando a você. De fato, talvez elas até se sintam mal com isso, você sabe. Mas se elas recebem o dinheiro na caixa do correio e ninguém sabe, elas ficam surpresas. E elas não podem agradecer a ninguém, exceto a quem? A Deus. E não há ninguém que faz o bem, ninguém. Somente Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Este aqui é provavelmente o maior curandeiro do mundo hoje em dia. Ele é maior do que Benny Hinn. Benny Hinn faz na televisão. Este homem, eles o trazem em jatos. Eu fui enviado à Terra para salvar o mundo. Que arrogância! Ele, como Benny Hinn, também usa branco. Aqui está o símbolo dele, Jesus Cristo dependurado na cruz. E ele tem essas palavras árabes aí. Em árabe está escrito, não há Deus senão Alá. Isso é interessante, não é isso que a maçonaria faz? A pessoa divina que está em mim pode fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu posso aparecer a milhares de pessoas em seus sonhos, em qualquer parte do mundo, para libertá-las de sua doença, de seus problemas, de suas aflições. Percebem? Ele está dizendo que ele também satisfaz as necessidades. É ele que satisfaz as necessidades. E percebam, não importa se é uma coisa abertamente diabólica ou se é alguma coisa disfarçada que está lá nos parafusos, lá na parte interna da máquina. Se você quer ajudar uma pessoa, não fale para essa pessoa que isso é cristianismo. Fale para ela que o Senhor o motivou a ajudá-la. Que o seu Senhor fez com que você tivesse a disposição de ajudar as pessoas. Mas não faça disso a sua religião. A sua religião é Jesus Cristo. E a minha religião deveria ser Jesus Cristo. Não há nenhum outro além dele. Aí está o centro que ele construiu. E milhares de pessoas são curadas aí. Ele se chama TB Josué. Josué significa o Senhor me salva. E além disso, ele gosta de ser chamado Emmanuel, Deus conosco. Essas pessoas são de fato muito orgulhosas. E ele gosta que cantem para ele essa canção, Emmanuel, nosso Deus, repetida inúmeras vezes. Uma vez, enquanto expelia um demônio, esse Josué perguntou ao demônio, e quem sou eu? E o demônio respondeu, você é Jesus, o Cristo. Josué riu e chamou os outros e disse a eles, estão ouvindo o que esse demônio está dizendo? Eu sou Jesus Cristo. Bem, eu não gosto deste vídeo aqui, mas eu vou mostrar assim mesmo. Vocês vão perceber pessoas falando em línguas no fundo. Ele é pregador carismático, muito famoso. Ele traz aviões cheios de pessoas para ver o tal do TB Josué. In the mighty name of Jesus Christ.
Supostamente esta mulher aqui nunca tinha andado na vida. Basta, eu não quero ver mais. Perceberam como ela andou? Ela andou assim. O que acontecia quando Jesus curava alguém? Essa pessoa pulava de alegria e essa pessoa ficava completamente curada. Isso aqui é um engano da mais alta ordem. 2 Tessalonicenses 9:11 diz: a vinda do filho da impiedade acontecerá de acordo com a obra de Satanás, demonstrada em todo tipo de milagre, sinal e maravilha, e em toda forma de maldade que engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e a serem salvos. Mas o que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os teus mandamentos são a verdade. A tua lei é a verdade, Salmo 119. Obediência a Cristo, que é o caminho. Jesus nos chama ao arrependimento para uma caminhada com Ele. E então vocês sabem o que acontece? Mesmo que você continue aleijado, você vai ter gozo, porque você vai ter a vida eterna. E você não vai ser um aleijado na vida eterna. E por esta razão, Deus lhes envia uma poderosa ilusão, para que eles creiam na mentira. É a vontade de Deus que permite isso. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus. A derradeira vontade de Deus. Deus permite isso porque eles se recusam a querê-lo. Eles querem apenas a satisfação de suas necessidades. Vá embora com essa história de arrependimento. Simplesmente me dê o que eu preciso. E eles estão servindo isto num pacote que é tão atrativo que as pessoas estão acreditando. E a Bíblia diz que eles crerão na mentira e serão condenados por não terem crido na verdade, mas por terem encontrado prazer na impiedade. São lobos em pele de ovelha. Mas Deus não é o autor da confusão, mas o Deus da paz em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Eu gostaria de fazer um apelo para que nós sirvamos a Jesus Cristo em justiça e em verdade. Para que nós olhemos o nosso próprio coração e digamos: será que eu sou de fato essa pessoa maravilhosa ou será que eu tenho defeitos? Será que há alguém aqui hoje que não tem pecados? Será que há alguém aqui hoje que nunca fez nada para que precisasse de perdão? Será que não há ninguém aqui que nunca pisou em outra pessoa? Será que há alguém aqui hoje que nunca manipulou outra pessoa pelos seus próprios interesses? Eu duvido. Nós todos precisamos do Espírito de Jesus Cristo. Amor total, sem egoísmos. Somente Jesus pode oferecê-lo a nós. E quando eu venho à igreja porque eu sou grato. Eu sou grato a Jesus. Eu venho à igreja não para que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Eu não quero apenas pão e peixe. Mas Deus há de me conceder pão e peixe se eu o sirvo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O meu Deus vai tomar conta de suas necessidades. Eu já tive muitos períodos de pobreza na minha vida. Eu estive em situações nas quais eu literalmente enfrentei a morte ou a violência muitas vezes. As pessoas que não vivem no meu país não conseguem entender isso muito bem, mas eu sei o que significa confiar em Deus. Eu aprendi isso pela experiência e eu sei que Ele me ajudou todas as vezes. Deus tem essa mania de esperar até o último segundo, mas Ele sempre vem em nosso auxílio. E por que será que Ele permite, então, que as coisas se compliquem até o último segundo? Para que nós aprendamos a confiar nele, não importa qual seja a situação. Sabem de uma coisa? Eu amo o caráter de Deus. Ele nunca me obrigou a fazer nada. Nenhuma vez. Em toda a minha vida, Jesus me obrigou a fazer algo. Nunca. Sabem por quê? Se eu tivesse o privilégio de me ajoelhar diante dele, eu tiraria a coroa e a colocaria aos seus pés. Por quê? Porque eu não a mereço. Ele é que merece. Mas o que ele faria?
Ele diz, não, ela é sua. E Ele nunca vai me lembrar de todas as coisas boas que Ele fez por mim. A salvação em Cristo é tão completa que nós nos levantamos diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido um único pecado. O nosso pecado vai ser removido de nós, assim como o Oriente dista do Ocidente. E se você perguntar a Ele, que pecados eu cometi? Ele vai dizer, eu não me lembro. Nós nunca nos sentimos como se nada fôssemos na presença de Cristo. Nós seremos filhos e filhas de Deus, agentes livres, mas obedientes e desejosos de servi-lo por nossa própria escolha, por causa do seu caráter. E se não pudermos compreender isso, que tipo de vida teríamos em nossas igrejas? Que tipo de culto nós teríamos em nossas igrejas? Nós não viríamos para as igrejas e ficaríamos brigando se nós queremos música sertaneja, ou rock, ou heavy metal, um tipo ou outro. Não, não, não. Nós viríamos para a igreja cheios do amor de Jesus Cristo para dizer, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Se o cristianismo pudesse mais uma vez se apegar a Jesus e se livrar de todas as mentiras, que reavivamento nós testemunharíamos. Que Deus abençoe a vocês. Que Ele os guarde enquanto vocês meditam nestas coisas. Amém.